todos e todas. Bom dia, presidente, secretária. Obrigada por ter vindo aqui, mesmo que tenha sido por uma convocação, um convite barra convocação. Espero que não demore muito, né, para que possa trazer um pouco do que essa secretaria tão importante está desenvolvendo e como nós, parlamentares, poderemos contribuir. E hoje é um dia muito especial. Eu já falei no pequeno expediente que é o Dia Nacional dos Defensores, né, dos Direitos Humanos, que envolvem também as defensoras e defensores dos direitos humanos, e que está acontecendo a conferência, a 4ª Conferência Estadual dos Direitos da População LGBT. Não deu para ir, mas assim que terminar aqui, irei lá prestigiar, né, que são as conferências estaduais que estão acontecendo depois de quase 10 anos, né, que as últimas aconteceram em 2016, né, na época em que estava a nossa ex-presidenta Dilma Rousseff, que, infelizmente, naquele ano ela sofreu, né, um golpe, né, retirada da primeira mulher. E agora estamos retornando às conferências, que é um espaço muito importante para discutir políticas públicas e o que nós, né, o governo e nós parlamentares poderíamos construir, né, fazer para que diminua as desigualdades sociais, que garantam os direitos humanos. E uma das questões muito importantes que eu dialoguei com alguns representantes do Ministério Nacional de Direitos Humanos aqui, é justamente a realização da Conferência Estadual dos Direitos Humanos, que também a última foi em 2016, e não tem previsão, secretária, de acordo com a informação que eu tive, de que seja realizada, porque já a justificativa que o pessoal colocou é que, como já estão acontecendo, né? Aconteceu sexta-feira passada o das mulheres, está acontecendo agora LGBT, essas específicas não iria acontecer. Mas a pauta de direitos humanos envolve geral e envolve especificidades que precisam ser discutidas, porque é uma pasta essencial, já que a gente não tem a Secretaria dos Direitos Humanos, como alguns outros estados têm, mas essa pauta está ligada à assistência social, inclusão e cidadania. Então, queria saber se tem essa possibilidade de dialogar. Até o pessoal, presidente, pediu, se o governo não emplacasse, se pela lei a gente poderia, mesmo que seja um dia de encontro, porque eu estou vendo que as conferências estão sendo só em um dia, né? Da gente ver uma parceria com a própria ALESE, com outras instituições, que a gente possa realizar. Seria muito importante, porque a Conferência Nacional ainda vai ser 10 e 12 de dezembro de 2025. Então, a gente tem esse período para poder organizar, mesmo que seja uma parceria com a Comissão dos Direitos Humanos, que eu sou presidenta, junto com aqui a ALESE. Então, espero que essa situação seja resolvida. E a questão da população LGBT específica, eu vi ali no slide que tinha um programa, um projeto Retifica Trans, só que eu não tenho conhecimento de como acessar, porque todos os dias eu recebo mensagem de pessoas trans que queiram esse suporte, estão recebendo. A gente tem, eu encaminho para o Centro de Referência dos Direitos Humanos, que é órgão ligado à Secretaria de Segurança Pública. Eu não sabia que tem o contato, queria que divulgasse para que a população que tivesse esse direito possa acessar. Né? E se também existe a previsão de casas de abrigos e outros equipamentos de acolhimento específico para a população LGBT em situação de vulnerabilidade social, e também um planejamento para expandir essas ações para o interior. E se... Eu sei que não tem, mas é uma demanda que eu estou percebendo que está sendo discutido muito, até quando a senhora não estava, mas quando a secretária Daniela
Daniela Garcia, né, falou, o pessoal, as mulheres que estavam na conferência, começou a gritar orçamento, orçamento, porque a gente percebe que uma das pastas que tem menos orçamento, né, é a pasta de direitos humanos, né? É tanto que a senhora colocou ali vários eixos, né? No eixo de Secretaria de Assistência Social colocou, né, quais os recursos que são destinados, mas quando vai, né, para o eixo específico de direitos humanos, que é o eixo 3, não tem direcionamento específico, né, de recursos, né, do próprio Estado. Existem alguns programas nacionais que eu acho que a própria Secretaria poderia ser uma fonte de recursos, como a questão das casas de abrigo. Já existe um programa nacional, mas eu não vejo, né, aqui essa ligação para que aconteça aqui. Então, eu queria saber nesse sentido. A gente também tem uma questão sobre... né, tá uma repercussão nacional sobre a questão, né, de exposição à violência sexual de crianças e adolescentes. E, segundo o levantamento do Comitê Estadual de Prevenção de Mortalidade Materna Infantil e Fetal, 183 meninas com menos de 14 anos se tornaram mães em nosso estado, né, no último ano. E que, né, é algo que toda, né, gravidez em meninas de até 13 anos é, juridicamente, um estupro de vulnerável, né? Porque existe esse movimento que criança não é mãe. Mas quais são as ações concretas que a CEASIC está executando para prevenir, atender e acompanhar essas meninas? Se existe diálogo intersetorial, porque a gente percebe a importância do trabalho em rede para diminuir essa questão. Se há prevenção de campanhas, de programas específicos voltados ao combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. É um debate que a gente fez uma sessão aqui especial e também uma audiência pública, né, principalmente no dia 18 de maio, que é o dia de enfrentamento à violência e exploração sexual, e é uma demanda histórica do movimento. Então, eu queria saber mais diretamente o que está sendo feito nesse sentido. Em relação ainda a questão dos direitos humanos, né, que é a população em situação de rua. Eu já denunciei várias vezes, fui lá visitar, secretária. O governo do Estado tem um equipamento ali na Avenida Maranhão, que é propriedade do governo do Estado, né, que é uma casa que já foi uma casa de acolhimento, né, de pessoas em situação de rua, uma casa abrigo, né, que é um espaço muito bom, só que, por causa de uma reforma que já vem se estendendo, já foi reformada, depois não foi entregue, está maior confusão. É alugada uma casa aqui no São José, né, que chega aí a mais de R$115 mil por ano, né, de aluguel. Eu queria saber o que é que a secretária, se há previsão, por que na não utilização, né, ao aluguel, né, a gente sabe que existem outros imóveis públicos, né, sem uma função social, que poderiam, né, estar sendo usados, porque eu fui visitar a casa ali. Não tem estrutura até para desenvolver atividades, oficinas, né, que essas casas de abrigo também acaba sendo um espaço muito importante para isso. E envolvendo aí a questão, né, da população em situação de rua, se existe um levantamento estadual atualizado dessa população, né, visto que o POP Rua Aracaju 2024 apontou 623 pessoas vivendo nas ruas, né, de Aracaju, mas não contempla os demais municípios, né, e dizer que esse levantamento foi feito por iniciativas, né, de movimentos sociais, a partir de emenda parlamentar. Eu mesmo destinei uma emenda para fazer esse levantamento junto com a Universidade Federal de Sergipe. Então, se já tem esse dado, né, de pessoas em situação né, de rua, né, para que a gente possa
articular e ver como resolver. A outra questão também é sobre uma lei de nossa autoria que foi aprovada, que é a lei, né, do Abril Verde, que cria também um selo de combate ao racismo religioso e à intolerância religiosa. Né? Eu já participei de um seminário que foi feito esse ano, mas se há uma previsão mesmo de implementação efetiva, né, desse selo de combate ao racismo religioso, porque eu sempre visito, né, as casas de axé e há essa reivindicação mesmo. E quando eu conversei com a procuradora Marta Carvalho, que ela até já enviou, lá o Ministério Público Federal, enviou informação para poder requerer, para poder participar desse selo, justamente para ver quais são as ações, né, que o MPF, bem como outras casas, instituições como a Alese, pode também, né, se somar, realizar ações, né, para que a gente combata. Né? Então, e saber como é que está essa situação que está faltando para a realização. É isso, tem várias outras perguntas, mas essas aqui, algumas já foram respondidas, né, como a questão, né, do Mão Amiga em relação às mangabeiras. Né? Só queria saber se há uma previsão, porque começa agora em setembro, né, se tem essa possibilidade desse ano ainda, né, as catadoras de mangabas, e tem uma previsão de quantas pessoas serão contempladas. É isso, tem outras questões aqui, mas a gente depois posso fazer a partir de ofícios, né, também para dar oportunidades a outros deputados. É isso, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada.